Nos últimos anos, o Flamengo tem sido marcado por uma rotatividade constante de técnicos, gerando instabilidade e questionamentos sobre os motivos por trás dessas mudanças frequentes. Esta investigação visa aprofundar o entendimento sobre essa questão complexa, examinando o desempenho dos técnicos, o comportamento dos jogadores e a atuação da diretoria do clube. Levantamento dos técnicos. Desde 2019, o Flamengo passou por uma série de mudanças no comando técnico, totalizando 9 técnicos e um interino. Entre estes, destaca-se Jorge Jesus como treinador com mais tempo no cargo, tendo sido o único a permanecer por mais de um ano. Os outros técnicos foram demitidos antes de completarem 365 dias no cargo. Jorge Jesus, contratado em meados de 2019, Jorge Jesus trouxe uma revolução ao Flamengo, conquistando importantes títulos como a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Sua passagem pelo clube foi marcada pelo sucesso e um alto aproveitamento. Possível elemento de suspeita apesar dos resultados expressivos. Surgiram rumores de desentendimentos entre Jorge Jesus e alguns jogadores-chave do elenco. Domenech Torrent. Após a saída de Jorge Jesus, Domenech Torrent assumiu o comando do Flamengo. Porém, seu desempenho não conseguiu manter o padrão estabelecido pelo treinador português. Sua passagem pelo clube foi marcada por resultados inconsistentes e uma rápida saída. Possível elemento de suspeita. Relatos sugerem que Domenech Torrent enfrentou resistência de parte do elenco em relação às suas ideias e métodos de trabalho. Rogério Ceni, contratado em substituição a Domenech Torrent. Rogério Ceni teve uma passagem marcada por altos e baixos. Apesar de conquistar o Campeonato Brasileiro, sua relação com o elenco e resultados irregulares levaram à sua demissão. Possível elemento de suspeita. Surgiram relatos de conflitos entre Rogério Ceni e alguns jogadores, sugerindo problemas de relacionamento que afetaram o desempenho da equipe. Renato Gaúcho, considerado um dos principais técnicos do futebol brasileiro. Renato Gaúcho assumiu o Flamengo após a saída de Rogério Ceni. Sua passagem pelo clube foi marcada por momentos de destaque, mas também por resultados decepcionantes e a falta de conquistas significativas. Possível elemento de suspeita. Críticas foram direcionadas à suposta falta de comprometimento de alguns jogadores durante o período de Renato Gaúcho no comando. Paulo Souza, contratado após a demissão de Renato Gaúcho. Paulo Souza teve uma passagem marcada por uma boa sequência de resultados, mas sem conquistas expressivas. Sua saída do clube ocorreu de forma discreta, sem deixar grandes impactos. Possível elemento de suspeita. A saída de Paulo Souza levantou questões sobre a estabilidade e a continuidade no planejamento técnico do clube. Após a demissão do técnico Paulo Souza, Dorival Júnior foi procurado pela diretoria do Flamengo e aceitou a proposta para a terceira passagem pelo rubro-negro. Em 41 jogos disputados, o retrospecto foi excelente: 26 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, considerando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Pelo rubro-negro, Dorival foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022. Possível elemento de suspeita. Surgiram rumores de desentendimentos entre Dorival Júnior e a diretoria do clube em relação a divergências de planejamento e gestão. Em 18 jogos sob o comando de Vitor Pereira, o Flamengo venceu 10, empatou 1 e perdeu 7. Com aproveitamento de 57%. Foram 36 gols a favor e 24 contra. A passagem do treinador durou pouco menos de 4 meses. O Flamengo anunciou novamente outra demissão. Vitor Pereira não é mais técnico da equipe. O treinador não resistiu à derrota do Flamengo para o Fluminense por 4-1, no último domingo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, e foi demitido do cargo. Jorge Sampaoli, contratado com expectativas elevadas. Jorge Sampaoli não conseguiu corresponder às expectativas no Flamengo. Sua passagem pelo clube foi marcada por resultados ruins e conflitos internos,
Nesse período, um assistente do treinador agrediu um dos craques do time após desentendimento durante uma partida, levando à sua demissão após uma série de derrotas e a falta de títulos. Possível elemento de suspeita: observadores apontam para a suposta influência de alguns jogadores no desligamento de Jorge Sampaoli, indicando possíveis divergências de ideias e métodos de trabalho. Tite até a data de 10 de maio de 2024. Tite está no comando do Flamengo. Ele enfrenta um momento de pressão devido aos resultados irregulares da equipe. Sua passagem pelo clube ainda está em andamento, mas a falta de estabilidade e os desafios enfrentados até o momento tornam seu futuro incerto. Possível elemento de suspeita: a pressão sobre Tite levanta questionamentos sobre a capacidade da diretoria em fornecer o suporte necessário para o sucesso técnico da equipe. Veremos no futuro se o treinador terá dado a volta por cima.